É um prazer estarmos estudando o Novo Testamento comentado por Emmanuel. Ainda continuando no Sermão do Monte, terminando o capítulo 5 e o versículo 4, foram 14 os comentários de Emmanuel. Agora estamos começando o capítulo 5 e o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, capítulo 5, versículo 5. Lembrando que está aqui Emmanuel comentando o Sermão do Monte. Pois bem, vamos aos comentários do nosso querido Emmanuel. Bem-aventurado os brandos de espíritos, porque possuirão a terra. E queremos lembrar que existem várias traduções da Bíblia e às vezes alteram-se algumas palavras nas traduções. No versículo usado aqui oficialmente, Mateus 5,5 diz, porque herdarão a terra. E nesse versículo aqui usado por Emmanuel, na introdução desse texto, diz espírito porque possuirão a terra. Na realidade, significa o mesmo. Mas como nesse comentário 31, o Espírito Emmanuel, que nos dá um foco na questão espiritual, que deve ser essencial em nossa vida, ele então utiliza esta possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que a diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Esta é uma questão que já é muito apresentada por psicólogos, por pessoas que trabalham com respeito à natureza humana, a questão da autoajuda, como também do autoconhecimento, é porque há pessoas que conseguem alguns bens trabalhando, conquistando com os méritos, ou mesmo pode ser através de heranças e assim por diante. Mas quando está de posse dos bens, em vez de usufruir dos bens para que possa desfrutar conforto para ele, para a família e para ajudar as pessoas através do desenvolvimento, comércio, indústria e assim por diante, fornecendo emprego, acontece que boa parte, em vez de possuir esses bens, deixa que os bens lhe possuam, ele se torna um escravo do bem. Às vezes tem muito dinheiro, mas não usufrui do dinheiro. É aquilo que no jargão é conhecido como o rico pobre. É rico, mas vive como pobre. Isto dentro da perspectiva dentro da perspectiva material, nessa percepção material. Mas tem também aqueles que, na perspectiva espiritual, agem também da mesma maneira. Então, diz-nos aqui o querido mentor, convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, cordura e à humildade. Então, essas são as três aplicações espirituais central nesse comentário de Emmanuel. Equilíbrio, cordura e humildade. Para que aprendamos a possuir em nome do Pai excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória. Né? Então, equilíbrio não é necessário buscarmos um pouco, nós temos falado sempre da questão da serenidade, pessoa buscar em momentos difíceis, em momentos em que é atingido por alguns comentários, por ataques, né? Ter determinados equilíbrios para saber como reagir. Essa é a característica dos mansos, referido aqui com Jesus. E a cordura, ela vem dentro dessa mesma temática, né? Aquela pessoa que exerce o juízo, que exerce a prudência, a sensatez. E humildade é como já estudamos, né? Bem-aventurados humildes de espírito, que não trata simplesmente daqueles que não têm nada, mas que são mesmo humildes no tratar.
mesmo quando são ofendidos por alguém, eles ponderam e sabem que o ofensor não está à altura de lhe compreender. É entender cada um da maneira como eles são, da cultura, do conhecimento. Então, isso é humildade, é saber respeitar aos outros e tratar os outros com respeito e como irmãos, independente da cultura, independente da posição social, independente dos conhecimentos ou vivências espirituais, é ser um irmão, é ser um companheiro de todos, né? É saber respeitar a todos. Não vale, nos diz o nobre mentor, trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Isto está dentro daquela aplicação do olho por olho, dente por dente. Então, se todos nós começarmos a responder aos outros exatamente como somos agredidos, ou que os outros também nos respondem exatamente como estamos agredindo, então acontece que a humanidade aí iria ficar num conflito constante, sem evoluir espiritualmente. Então, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, já passou do nosso tempo, da nossa história. Nós estamos mais no tempo da convivência sadia, de viver bem uns com os outros. E continuando, para concluir, convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível, saibamos, suportar para renovar. Como nesse momento agora que enfrentamos de pandemia, estamos suportando o mundo, né, a Terra, uma prova muito grave. Mas é necessário suportarmos para renovar. Sairemos todos desta fase melhores. Sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Que Deus possa nos fortalecer e que possamos nos desenvolvermos com amor e fraternidade de uns com os outros. Paz e luz a todos.